Olá, eu sou Marco Antônio. Esse é o nosso canal personal e espiritual. Nesse tempo de quaresma, temos gravado menos vídeo, mas não poderia deixar passar esta tão grande festa. Falar deste homem que tem tanto a nos ensinar. Amanhã, nossa igreja celebra São José. Estou gravando o vídeo no dia anterior. E que festa! E na minha arquidiocese, talvez na sua, não haverá missa por conta dessa grande epidemia, pandemia que acontece em relação ao coronavírus. Fico triste por isso, mas estamos aí para tentar compreender, ser o máximo possível obediente, mas me entristece, né? Não poder celebrar tão grandiosa festa com uma santa missa. Mas vamos entender algumas coisas de São José. E eu queria começar o vídeo, e muito bom você estar assistindo, muito bom se você puder compartilhar, você puder comentar. Queria começar com uma oração a São José. Ó amabilíssimo patriarca, Senhor São José, desde o abismo de minha pequenez, dor e ansiedade vos contemplam com emoção e alegria de minha alma em vosso apoio do céu. Com glória e alegria dos bem-aventurados, mas também como Pai dos órfãos na terra, Consolador dos tristes, Amparador dos desvalidos, alegria e amor de teus devotos ante o trono de Deus, de teu Jesus e de tua santa esposa. Por isso eu, pobre, desvalido, triste e necessitado, a vós dirijo hoje e sempre minhas lágrimas e penas, meus rogos e clamores da alma, meus arrependimentos e minhas esperanças. E hoje especialmente vos trago ante o vosso altar e vossa imagem uma pena que consolais, um mal que remediais, uma desgraça que impeçais, uma necessidade que socorreis, uma graça que obtenhais para mim e para meus seres queridos. E para comover-vos e obrigar-vos a ouvir-me e conseguir-me, vos pedirei e demandarei durante 30 dias contínuos em reverências aos 30 anos que viveram na terra, com Jesus e Maria. Amém. Poderia fazer toda a oração, uma oração bem grande. Esse é um convite para se fazer uma devoção durante 30 dias. É uma oração para esse momento. Essa preparação eu fiz 2 anos atrás, repeti o ano passado, para uma consagração especial que eu fiz a São José, onde levamos um adorno sobre nós, um cordão, uma devoção bonita, o cordão de São José. Quem sabe um próximo vídeo explicando sobre o cordão de São José. Eu trago amarrado na minha perna e tenho um grande que eu uso na cintura às vezes. Mas vamos poder conhecer um pouquinho deste homem que eu quero dar como título deste vídeo: José, o homem que não teve medo. E quero, com o auxílio da Sagrada Escritura, me valer de uma leitura do livro do evangelista Mateus, logo no primeiro capítulo, nos versos 18 ao 21. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Eu vou repetir isso
Porque eu encontro um homem, você encontra um homem, e às vezes você encontra mulher, não faz isso que José fazia. Era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá o nome nele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho e receberá o nome de Emanuel. Seguindo essa trilha e seguindo exatamente isso deste homem que fazia tudo o que era correto e que recebe do anjo uma ordem: não tenha medo. E aí a gente vai vendo essa valentia, a gente vai vendo que esse José é um homem de predileção, um escolhido. Não quero simplesmente colocá-lo aqui como honrarias da igreja católica, não. Todo homem de bom senso, toda mulher de bom senso e conhecedor da palavra de Deus deve olhar para José como um homem sem medo, um homem que fazia tudo direito. Ou seja, há nele uma característica que eu, que você, que nós precisamos ter. Precisamos aprender a fazer tudo direito. E que interessante, na Bíblia sequer há uma frase, uma palavra que José tenha dito. Não tem sequer um diálogo dele com a sua esposa, sequer aparece um diálogo dele com o seu filho Jesus. Sequer vai aparecer ele dialogando com o anjo. Ele tem um sonho e ouve, mas não indaga, não fala, não questiona. Pelo contrário, está aberto a essa sugestão, está aberto a esta graça, essa graça sobrenatural da obediência, de fazer e continuar fazendo tudo certo. Eu convido você a refletir a sua vida, a olhar mesmo com um olhar diferente para José. Nós precisamos conhecê-lo. No Antigo Testamento, quando faz uma alusão do José do Egito, tem um versículo que diz assim: ide a José, né? Ou seja, José ia prover dos celeiros a alimentação para aqueles que estavam necessitados. Eu e você, e olha que nessa altura do campeonato, nesse momento que estamos vivendo, temos que ir a José. Temos que recorrer a ele, e para isso eu preciso conhecê-lo. Olha que interessante, eu tirei de um estudo de Josefologia, que diz assim: aparentemente não há muito o que se falar sobre São José, mas isso não é verdade. Há muito o que falar deste homem que foi o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, o patriarca da Sagrada Família, o protetor da igreja e que recebeu tantos outros títulos. Ou seja, precisamos conhecer esse homem. Só de ser descendente de Davi, ele já dá, mesmo não tendo na corrente sanguínea do Cristo, ele dá para o Cristo a graça de ser descendente do rei Davi. Este homem, né, que não nos diz a Bíblia quantos anos tinha, mas se presume que era um homem maduro. As meninas naquela época, as mulheres, assim que tinham seu desenvolvimento sexual, assim que tinham lá, né, condição de poder casar, já eram dadas a casamento. Então presume-se que Maria era uma adolescente, mas ele com certeza era um homem viril, talvez um homem próximo dos seus 40 anos, mas um homem com certeza de força, um homem rude, talvez, mas não rude de ser uma pessoa mesquinha, não, rude de ser trabalhador, um homem de mãos calejadas. Mas é este homem que com afago, com amor, que ouvindo o anjo,
aceita, busca essa mulher, fala para ela: estarei do seu lado, vamos educar esse menino. E esse homem passa por momentos de dor, momentos de fuga. Olha, nós estamos praticamente nesse tempo, estamos fugindo para dentro das nossas casas, fugindo das pessoas, fugindo do contato, do toque. E nós precisamos conhecer este homem. Olha só o que diz o estudo. José está presente desde o início da história do cristianismo. É evidente, porém, a devoção à sua figura vem sendo mais amplamente difundida nos últimos 200 anos. Ou seja, as pessoas estão olhando para José como este homem de fé, que pode nos dar benefícios pelos benefícios que ele deu para que o plano de salvação de Deus acontecesse. Nós precisamos aprender com o silêncio deste homem, mas também precisamos aprender com as atitudes, com as suas virtudes. Um homem que não esperou acontecer. Ele tem um sonho, e a palavra de Deus vai falar que ele já levanta e às pressas foge com seu filho quando se decide matar todas as crianças. Ele não espera acontecer, não espera o primeiro vacilo, não. Ele já acorda e diz: vamos, eu tenho que cuidar daquele que Deus me confiou. O seu filho está sobre a minha confiança. Muitas vezes Jesus está sobre a minha e sobre a sua tutela, e nós não sabemos cuidar de Jesus quando nós estamos com um pobre perto de nós, quando nós temos um motivo para nos fazer pessoas cuidadoras, nós nos perdemos. E eu convido, mais uma vez, estou repetindo 2 vezes, eu convido você a experimentar, mas antes de tudo a conhecer este homem. João 23, então São João 23, numa das suas cartas, chama José de celeste protetor. Ou seja, aquele que está no céu pode nos proteger. Aquele que cuidou da Virgem Maria, que cuidou do menino Jesus, tem essa graça de ser um protetor celeste, né? De ser aquele que cuida de cada um de nós. E esse cuidado precisa ser cada vez mais apreciado por cada um de nós. Eu preciso aprender, eu preciso enxergar e ver neste homem. Olha a grandeza, ele foi com certeza um grande devoto de Maria, com certeza foi um grande devoto do coração de Jesus, e com certeza Jesus ouviu muito deste homem de paz. Com certeza, dias e dias, ao ver o pai trabalhando na oficina de marcenaria, de carpinteiro, Jesus foi aprendendo com aquele homem simples a simplicidade da vida. Mas mais do que aprender, Jesus também praticou, porque teve um ótimo modelo. É por isso que eu trago ele hoje como o homem que não tem medo. O homem que não tem medo de arriscar no sim que não era dele. A mulher que lhe é dada para casar dá um sim para Deus. Ela faz uma experiência mística e ele vai e repete em cima do sim dela um faça-se na minha vida segundo a vontade de Deus. Aquilo que Deus quer para o filho dele, Jesus, para minha esposa, não serei eu que vou atrapalhar. Pelo contrário, aquilo que as minhas forças puderem fazer para ajudar, estarei eu pronto para fazer. Confesso que queria falar muito mais, mas fico aqui com a coragem de José, o homem que não teve medo. E eu quero fazer uma prece para que este homem que não teve medo, que ouviu as sugestões do anjo, nos ensine nesse tempo que estamos passando agora, a ouvir a Deus, a prestar mais atenção a Deus do que nas pessoas, naquilo que estamos ouvindo e muitas vezes nem verdade é. O anjo não foi um fake news. O anjo não foi uma fake news. Foi uma verdade de fé.
José nos ensina a filtrar a vontade de Deus. E nesse tempo onde vamos passar este sofrimento, façamos com José. Tenhamos atitudes do bem. Vamos proteger aqueles que nos foi confiado. Ele protegeu o menino Jesus, nos ensina a proteger o Jesus hoje, mas também quer nos ensinar a proteger mães e pais, avós, velhinhos, velhinhas, mas principalmente quer nos ensinar a sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus e sem medo. Não temas em aceitar a graça de Deus na sua vida. Se tem que sofrer, sofra, mas sofra com dignidade. Sofra olhando para frente. Sofra ajudando outros a não sofrer. Ajude quem estiver mais perto de você. Tenha coragem de ter a sugestão de Deus na sua audição espiritual. E que José nos ensine o caminho onde nós vamos encontrar a felicidade. Ele fugiu, mas proporcionou a Jesus a felicidade. Ele educou Jesus. Ele sofreu com certeza, porque ele sabia que uma hora o filho dele seria entregue como expiação para salvar outros. E mais uma vez ele quer nos dar, neste momento, o seu Jesus para salvar a cada um de nós. São José, valei-nos.